Estamos aqui ao vivo e aguardando a nossa convidada, super especial com todos, mas essa aí vem de longe, já já a gente vai contar. E como ela tinha um trabalho antes, ela não pôde estar aqui às 5, pediu pra gente atrasar um pouquinho. Peraí que ela tá chegando, nossa querida. Vamos lá. Estamos muito felizes. Oi, Simone. Olá, Ângela. Como vai? Tudo bem? E você? Que Muito prazer bem. estar com você hoje. Melhor ainda com a sua vinda, que você tenha aceitado o nosso convite. Hoje eu vim, inclusive, com a minha camisetinha, ó, gratidão. Ah, Ó, que linda! Linda! e estou feliz, eu estou aqui dando boas-vindas ao pessoal, devagarzinho eles vão chegando. Pois Enquanto isso, é, estou muito feliz, viu, de você estar aqui. Daqui a pouco você vai se apresentar e a gente vai contar de onde que você é, que eu estou fazendo um suspense, entendeu? Falei que aqui para a coisa gente, para São boa. Paulo, que você é de longe, mas é de um lugar que eu amo muito. Eu tenho muito carinho pela sua cidade Eu acho que meu e sotaque vai revelar um pouquinho, né, Ângela? vai entregar, vai. Dá um sotaque lindo. Delícia. E não, e é muito legal, né, Simone, que a gente, o mundo ele é muito pequeno, né? A gente acabou se conhecendo num curso muito bacana do Helder, Muito especial, não foi? muito especial, né, de psicologia positiva, forças de caráter. Numa turma grande, eu acho tão legal isso, as pessoas vão se identificando, né? E a gente É acabou se verdade. identificando. E aí É o você nosso topou, propósito, né, Ângela, de vida. Nosso sim, propósito de vida, querer que as pessoas propósito de vida, conheçam um falou tudo. pouquinho como é É, bom viver, não é? Com essa filosofia de vida, com esse estilo de vida que todos vocês, todos nós podemos ter. Só precisa a é, gente conhecer e começar a aplicar. sim, e é o que hoje nós vamos mostrar um pouquinho para a galera, né? Eu vou fazer o Isso. seguinte, Simone, eu tenho começado as lives, eu leio a introdução do projeto, porque muita gente que nos Certo. assiste não conhece. Então, eu tenho feito disso uma rotina, eu leio, né, a introdução, e depois eu apresento você brevemente, e depois você se apresenta. Deixa eu ligar. Ótimo, E excelente. meu assessor veio me avisar se eu liguei o cronômetro. Já liguei. Pra Nossa, gente é isso que eu ficar estava bem atento. pensando. Pode deixar que eu aviso, tá? É super tranquilo. Porque o Ótimo. problema do Insta é esse. Deu uma hora, ele cai, né? E a gente não quer despedir, né? A gente quer É acolher e verdade. despedir, né? Então, ok. Enquanto eu vou lendo aqui a introdução, a gente vai vendo que as pessoas vão chegando. Ah lá, já tem mais um. Oi, Renata, chegou, beleza, tudo bom? Eu vou ler, então, vou te fazer uma breve apresentação, né, sua, e depois aí você vai fazer uma apresentação. Eu quero dizer que a gente está muito feliz, tá? Que a gente criou essa live mais, que a gente deu esse apelido, né, esse nome, porque para ela ser uma live positiva, que tem tudo a ver com o projeto Felicidade Existe, que é para colocar Uhum. o pessoal para o alto, né? Então a gente pegou, nós estamos hoje com 30 voluntários, nós começamos com 22, mas graças a Deus nós estamos com 30 voluntários de diversas áreas, e eles toparam e a gente já está com a agenda até início de outubro, toda Coisa segunda-feira. boa. Isso é uma alegria muito grande e tem sido bem bacana. A gente fez o teste em junho, tivemos feedbacks maravilhosos e agora vamos continuar, porque a gente viu que foi bacana. Então vamos lá, eu vou ler rapidamente sobre o projeto Felicidade Existe, para quem não conhece, né, ter a oportunidade de conhecer, e vamos lá. O projeto Felicidade Existe foi criado a partir da chegada da pandemia do coronavírus, lá no iniciozinho de março. Convidamos profissionais maravilhosos de diversas áreas de atuação e todos aceitaram com entusiasmo. Foi muito lindo. A cada convite que eu fazia, eu percebia o amor que as pessoas queriam passar para os outros. Então, elas queriam fazer parte de algo e o projeto foi uma porta de entrada para isso. Chamamos carinhosamente esse movimento solidário de mutirão da saúde emocional, onde todos se uniram para a divulgação de inúmeros conteúdos, que é impressionante. Lá nós temos, além de médicos, psicólogos, coaches, temos arquiteto, temos professor, temos músico, nutricionista, então temos assim, Educador físico também, multidisciplinar, né, Ângela? educador físico, É, professor isso. de pilates, agora vai entrar um advogado
vai entrar um engenheiro ambiental. Então, é super multidisciplinar, é bem legal. São conteúdos especiais com dicas, orientações, músicas, filmes e técnicas importantes que farão a diferença no nosso dia a dia. Que além dos voluntários, a gente também tem um espaço lá com bastante informação e muita coisa bacana. Tem vídeo, tem passeios, tem músicas que foram estudadas, que acalmam e por aí vai. Esperamos que aproveitem cada conteúdo, pois todos foram elaborados com muito carinho por cada um de nós. Desejamos, isso é um pedido que a gente faz para todos que nos assistem e para todo mundo que nos conhece, que divulguem o máximo possível, tá? Hoje nós já temos mais de 30 mil acessos, o que é uma coisa maravilhosa, e as lives, elas sempre, no ao vivo, elas dão um número, depois elas dão 10 vezes mais o número, porque o pessoal, né, começa a chegar em casa, aí vai tomar seu banho, aí vai assistir, é muito legal. E a gente quer que esse projeto ele se divulgue mais do que o próprio vírus, porque a gente pode, né? Com certeza. É porque são conteúdos, nós temos certeza absoluta que é a despeito de qualquer crise que a gente pode juntos vencer, né? Que a gente vai conseguir passar por isso juntos. E que a gente crê muito que a felicidade existe. Então, gente, é um prazer imenso receber aqui a Simone Moura, tá? A Simone Moura é de João Pessoa. João Pessoa, ô terra maravilhosa. É a Paraíba. Delícia. Eu acho que eu sou a única paraibana, não é, Ângela, do projeto? Eu tenho pessoas do Rio de Janeiro, tenho de São Paulo, tenho de Minas, e você da Paraíba, e uma alegria muito grande. Naquele curso mesmo que nós nos conhecemos, tínhamos 3 paraibanas, eu, Bernadette e Francilene. Francilene é coach aqui em João Pessoa, Bernadette é contadora, trabalha na gestão de uma empresa também, aqui em João Pessoa. Legal. E você, né, Simone, é psicóloga corporativa, entre muitas coisas que você faz, que você vai... Quero muito que você fale pra gente um pouquinho sobre a tua caminhada. Eu acho lindo o teu trabalho, tá? E é isso. E hoje nós vamos falar sobre o cérebro emocional e como conduzi-lo para o bem-estar. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se apresentasse para a gente. Pois é, eu sou psicóloga. Eu estava fazendo até as contas ontem, há 20 anos já. Já pensou? Parabéns! Ótimo. Há 20 anos, Esse ano, em dezembro de 2020, eu faço 20 anos de psicóloga. Fiz primeiro a licenciatura, depois eu fiz a formação. E minha formação inicial foi na área clínica, em que eu trabalhava com a psicologia tradicional, normal. E depois, eu acho que de 15 anos, eu descobri a psicologia positiva. Né? E essa psicologia positiva mudou a minha vida, na verdade, deu um novo oxigênio à minha carreira, porque eu comecei na área clínica, depois eu fui fazer mestrado, entrei na área acadêmica, né? Eu trabalho muito, eu sou professora também de graduação e pós-graduação, e aí construí uma carreira na área misturando um pouco de psicologia com administração. Eu tenho mestrado em administração de empresas, mas aí me distanciei um pouco da parte de psicologia, mais ou menos uns 5 anos atrás eu tenho retornado por conta da psicologia positiva, por conta desse novo olhar da psicologia positiva. Né? Que na verdade a gente já tinha... Apaixonante. A gente já tinha alguns teóricos, que eu também sou fenomenóloga, sou humanista, né? Então eu já estudava um pouco na psicologia tradicional, alguns construtos da psicologia positiva, mas com Martin Seligman, né? Quando ele trouxe os próprios outros teóricos da psicologia positiva, a própria Barbara Fredrickson, esse mesmo, né? Então a gente vai se apaixonando, a gente vai conseguindo entender e sentir, trazer esse sentido da psicologia positiva na nossa vida. Então, assim, mudou não só a minha vida, mas a vida da minha família, né? Eu digo que a gente tem mais oxigênio saudável aqui em casa depois que eu conheci a psicologia positiva. Muito então, bom. Mudou radicalmente, assim. Simone, deixa eu te falar uma coisa que a gente não tinha conversado, que eu vou contar rapidinho para você, que comigo aconteceu o inverso do que aconteceu com você. Eu sou administradora formada. Nossa. E eu me especializei, me pós-graduei em psicologia positiva. Então, olha que coisa mais interessante. Que legal. Então, justamente por essa paixão que eu tive, depois do que eu fiz,
de educação emocional e fui conhecer a psicologia positiva. Então, acho que nós estamos no caminho certo, porque eu tenho percebido coisas maravilhosas, entendeu? Com relação à psicologia positiva e o trabalho. E você juntou conhecimentos importantes. Isso, o interessante é que não precisa só ser psicólogo, né, Ângela, para fazer o curso de psicologia positiva, é isso. A pós-graduação em psicologia positiva, inclusive eu sou professora também, hoje já de pós-graduação em psicologia positiva, e a gente tem advogados, a gente tem empresários, né, tem psicopedagogos, tem pessoas das mais variadas áreas possíveis, conhecendo e aplicando, né, as suas realidades com as pessoas. Basta lidar com gente para poder, né, fazer um pouco do uso da psicologia positiva. Sim, e quando vê que é científico, isso que eu me encanto. Toda vez que eu estou dando um treinamento, ou uma palestra, ou mesmo falando aqui nas lives, quando a gente demonstra, né, o quão científico que é esse estudo da psicologia positiva, que não é uma modinha, que não é que nem antigamente, que a gente falava, um oba-oba, né, tinha até um nome que a gente usava, como é que a gente falava? Ai, gente, quando a pessoa usava aquilo, mas não tinha estudado aquilo, ela achava simplesmente, jogava na rede, nas palestras, e todo mundo acreditava, mas como não era estudado, aquilo não tinha uma sequência. E a psicologia positiva tem uma sequência científica. Tem toda uma fundamentação teórica, né, pesada, inclusive, assim, no sentido de ter várias pesquisas já, a nível também a nível de Brasil. Eu digo que também a gente está fazendo, esse projeto Felicidade existe, já é uma fomentação científica em cima da temática que a gente tem trabalhado, né? E a felicidade a gente tem encontrado. As pessoas, elas encontram a felicidade, às vezes, nas simples coisas da vida, né? O próprio Martin Seligman, ele descobriu a felicidade, ele começou a entender e a se voltar para estudar esses construtos positivos a partir de um relacionamento que ele teve com a filha dele. Né? Certo dia ele brincava, não sei se você conhece esse episódio. Mas conta pra galera que é sempre bom escutar essa história. Conta pra galera, a história é incrível. Fazendo um processo lá de jardinagem, de tirando a grama, e nesse processo de conversa ele censurou a filha, e a filha olhou para ele e disse, mas papai, por que você age dessa forma? Né? Mais ou menos assim, questionou ele. Né? Porque antigamente eu era uma menina chorona, e hoje eu não sou mais. Ela que chamou a atenção, né, dele, que ela pode mudar para melhor, inclusive. E que ele deixasse de ser resmungão e passasse a ser uma pessoa mais agradável com as pessoas. Mais e ele leve. começou a dizer, meu Deus, o que é isso? Né? Uma menina de 5 anos me fazendo refletir. Né? E ele era o cara da psicologia lá nos Estados Unidos, né? Diretor de uma associação importante, ele era o cara. Isso. E aí ele começou a dizer, não, peraí, né? Então eu vou começar, porque que algumas pessoas, algumas pequenas pessoas, às vezes 5, 6 anos, as crianças ensinam a gente. Inclusive mudam, né, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir com o outro. Alguma coisa existe por trás. Então foi quando ele foi começar a se debruçar, né, e descobriu os construtos, né? Começou a estudar as virtudes, as forças das pessoas, né? Que a gente pode ser otimista, né? A gente não precisa ser só pessimista. Não, e que otimista não quer dizer que está tudo bem e não ligue para as coisas negativas, muito pelo contrário, né? Que ser otimista é saber lidar com cada diversidade. Eu gosto muito quando ele diz, uma palestra que eu assisti dele, Simone, que eu até dei muita risada, que ele falou que ele era considerado o mais rabugento de todos, dentro do mundo acadêmico. E o pessoal, quando falava assim, Martin Seligman, rabugento, nossa senhora. E ele, quando ele começou a estudar tudo isso, que essa filha deu esse toque nele, é aquele negócio, né? Você tem que querer, né? Caiu a ficha para ele quis e foi atrás. Então, que mudou, como você falou lindamente aí, que mudou até o ar que vocês respiram dentro da tua família. Ele fala isso também, que mudou tudo na vida dele, tudo. Com certeza. Ele consegue dizer que hoje ele é um homem feliz. Ele é um homem sem problemas? Não. Você é uma pessoa sem problemas? Não, né? Não. Bom, deixa eu fazer um pedido aí para a galera que está nos assistindo, para convidar as pessoas, entendeu? Para chamar o pessoal para vir assistir a gente aqui, que o papo está gostoso. E estamos o assunto é maravilhoso, né, Ângela? Ai, delícia de papo. Também tô com a minha aguinha aqui, porque adoro. Seu copo tá mais chique que o meu, hein? Achei. Menina. Eu tenho umas secretárias aqui, minhas 2 filhas.
Eu disse, minha gente, eu isso vou pro quarto, trago a água. Elas correram para a cozinha, trouxeram a água. Eu digo, delícia. Você veio correndo, né, Simone? Você veio do trabalho correndo, né? Puxa, muito foi uma obrigada mesmo. luta. Eu quero te agradecer muito, que eu sei que a sua luta é grande. Mas vamos lá, vamos começar aqui o nosso papo sobre a esse condução, cérebro, né? Sobre o bem-estar, sobre esse cérebro. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: essa importância de viver as emoções, tá? Para a gente, para os seres humanos. Qual que é essa importância, principalmente, Simone, nesse momento aí que nós estamos vivendo, né? De É sempre pandemia. importante a gente encaixar todo esse conhecimento nesse momento que nós estamos vivendo, que nós sabemos que vai se prolongar por um tempo, mas que vai acabar. Mas enquanto tudo isso estiver acontecendo, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da vivência das emoções, para a gente já dar o pontapé inicial no nosso papo. Pois na verdade, o que me aproximou da psicologia positiva foi o estudo do cérebro, né? Engraçado que eu estava assistindo uma aula de pós-graduação de gestão de pessoas, e aí uma professora, até uma professora conhecida da área de psicologia positiva, a professora Carmen, que inclusive está se recuperando, eu soube hoje do Covid, né? Precisou ser interna e tudo. E aí Carmen chegou em sala de aula falando dessa história do cérebro, que o cérebro ele tinha 3 partes, que existia a parte do córtex cerebral, que é a parte mais cognitiva, que existia o sistema límbico e que existia a parte do reptiliano, né? E aí eu fiquei observando aquilo, né? E ela mostrando todo o amparo científico e tal, e não sei o quê, e as emoções, porque que a gente às vezes reage de uma forma, reage de outra. Eu digo, meu Deus, o que ela está fazendo? Eu sinto isso, peraí. Né? E comecei a me apaixonar pelo funcionamento do cérebro. Né? E cada partezinha do cérebro, ele é importante por nossas ações em determinadas situações. Né? Então, as emoções, elas estão muito no sistema límbico, né? Que fica lá dentro da nossa amígdala. Né? Então, muitas vezes... do cérebro, bem no meio, E ela, muitas vezes, ela controla tudo na nossa vida. Por isso que, às vezes, né, ela é aquela explosão. Né? E muitas vezes ela vai interferir no sistema motor, ela vai interferindo, inclusive no nosso sistema nervoso autônomo. Né? O sistema nervoso autônomo, que nós temos os 2 ramos, né? O ramo simpático e o ramo parasimpático. E é importante que a gente entenda esse funcionamento, a gente entenda que essas emoções elas estão presentes o tempo todo, né? Nessa pandemia ela está presente, ela estará também pós-pandemia, porque somos seres humanos. Né? Os mamíferos, diferentemente dos répteis, nós temos emoção e sentimento o tempo todo. E a gente precisa saber administrar isso. Sabe, Simone, quando eu comecei a estudar psicologia positiva, né, que eu fui estudar educação emocional, eu também estudei um pouco de neurociência, né? Porque o psicólogo, por formação, tem anatomia, estuda o cérebro, né? O administrador, não, ele estuda um pouco de psicologia. Então, eu justamente, quando vi tudo isso aí, eu fiquei encantada, porque, tipo assim, faz uma conexão muito interessante da parte fisiológica com a parte emocional. Então, não tem mais isso, razão ou emoção. É razão e emoção. Tá tudo junto. Não é verdade isso? Isso. E aí a gente vai entender isso melhor. Eu acho agora quando você começar a explicar pra gente como é que funciona esse sistema nervoso autônomo, que é o que eu acho assim demais, entendeu? Que é o que a gente meio, mas como? Eu faço isso, mas eu nem sei que eu faço. Isso aí que eu acho sensacional. Explica pra gente, por favor. Deixa eu só mandar um beijo para Aparecida, minha parceira de trabalho. Eu estava com ela até há pouco. Bem-vinda! Sinara, minha ex-aluna. Eu digo que sempre minhas ex-alunas são eternas alunas. Bem-vinda! Prazer. Sejam bem-vindas. Visite nosso site, a Simone está fazendo um trabalho lindíssimo lá. E se puder, convida a galera para entrar assistir aqui com a gente. Isso. Ah lá, que bonitinha, botou o coraçãozinho. Isso aí. Isso. Pois é, o Projeto Felicidade existe, Cida. Dá uma olhada lá, tem cada contribuição fantástica. Né? Então, para a gente entender um pouquinho do nosso cérebro, ele tem os 2 ramos, o ramo simpático e o ramo parasimpático. Né? Que a gente não consegue distinguir porque ele está dentro da gente. Né? Mas assim, quando a gente realiza atividades que geram aceleração, geram adrenalina, né? A gente está o tempo todo utilizando o lado
do cérebro simpático. Uhum. As acelerações, aquele horário, aquele momento que você tem que chegar no horário, que você tem que sair correndo. Então, o tempo todo é o sistema nervoso, né? O lado simpático interferindo. No outro lado, existe o sistema parasimpático, que é o ramo parasimpático, que nos ajuda a desacelerar, que nos causa um relaxamento, que nos causa, muitas vezes, alívio de tensão. Certo. Então, todos nós temos naturalmente esses dois ramos. Algumas pessoas utilizam mais um do que o outro. Né? Aquelas pessoas que são mais assegueradas, né? Como a gente pode dizer. Aqui no Nordeste a gente diz, fulano é muito asseguerado. Que a gente quer dizer que ele é muito acelerado. São pessoas que utilizam mais o ramo simpático. Né? Simpático. E o ramo parasimpático, ele precisa também ser equilibrado. Por quê? A gente precisa, é como um carro, o funcionamento de um carro. Na hora que ele começa a acelerar, a gente precisa colocar o pé no freio em alguns momentos. A gente precisa, né, fazer uns breques para poder tudo funcionar de forma mais concatenada. E o que é que tem acontecido com nós? Muitas vezes nós não temos conseguido desacelerar. Eu tenho escutado muitas pessoas dizerem, né? Eu não consigo dormir, eu não consigo, tenho insônia, eu não consigo muitas vezes, chego em casa e fico muito acelerada, eu demoro um certo tempo para poder desacelerar. Então, isso já é um sintoma leve, que você não está conseguindo ainda, né? Você não está conseguindo entender, que a gente precisa em alguns momentos acelerar, mas em outros a gente precisa desacelerar para que o nosso sistema nervoso autônomo, ele funcione de forma mais equilibrada e de forma mais saudável na nossa vida. Né? Equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo, né? Só que ele acontece o tempo todo, ele vai interferir no nosso dia a dia, a gente não vai percebendo, e às vezes a gente desenvolve, por exemplo, uma pressão alta, né? Que é aceleração de mais e desaceleração de menos. Né? Às vezes um ataque cardíaco, né? Um problema às vezes no coração, porque todos os nossos órgãos, eles têm os microcérebros, né? O coração é um deles que tem o sistema digestivo. Às vezes a gente tem uma dor no estômago e não sabe de onde vem. Né? Os microcérebros sinalizando para o cérebro que tem alguma coisa que não está funcionando da forma como deveria funcionar. Então, essa comunicação ela acontece o tempo todo. Só que às vezes a gente não está atento por conta do corre-corre, por conta de outras prioridades. A gente não vai levando em consideração, não vai atendendo, né, a essa necessidade que é tão importante que a gente esteja conectado com ela. Conectado. Mas, Simone, sabe que você falou aí uma coisa que é o seguinte, eu acho que o conhecimento, ele liberta e salva. Muitas vezes a gente também não está atento, e é por isso que eu acho importante, sabe, a gente transmitir conhecimento, compartilhar o máximo possível. Porque a gente não está atento porque a gente não sabe que isso existe. A gente pensa que a vida é assim mesmo. E mais que tudo, a gente não sabe que a gente tem controle, pode ter controle sobre isso. Então, ver uma pessoa como você, experiente, professora, cientista, que pessoa que cuida disso, falando, isso aí já está dando quanta informação rica para as pessoas poderem começar, opa, peraí, eu escutei uma live da doutora, ela isso, aquilo, ela falou assim assado, eu vou prestar mais atenção, como o meu organismo funciona. E aí, arrumar estratégias, o próximo ponto que eu queria ver, estratégias para lidar com todos esses conflitos e como que a gente pode administrá-los. Isso que eu acho que o pessoal mais quer, compreender. Né? Beleza, eu entendi, tudo depende de mim, o meu cérebro, a conexão, mas qual é a estratégia que eu posso usar? Eu acho que você é uma excelente pessoa para falar isso pra gente. E aquela história, conflitos nós teremos sempre. Também. Porque na hora que a gente se posiciona, na hora que a gente no ambiente de trabalho, na nossa vida pessoal também, acontece as pessoas às vezes não concordarem, né? Mas a gente pode também criar estratégias para que em nenhum lugar a gente vá criando confusão, porque cada um tem o seu ponto de vista diferente. Sim. Né? E aí, eu tenho, são 6 dicas que eu vou dar para vocês, para que a gente comece a se auto-perceber nos momentos que a gente estiver em contato com o outro. Pode começar a partir de agora, inclusive, né? Terminou a live, vai ali estamos mais ou menos na hora do jantar, né? Então, começando a preparar o jantar, então você vai ter contato com as pessoas da sua casa, se tiver alguém em casa. Acredito que vai ter mais, né? E aí, esse já eu adoro. Comece já, para se sentir melhor, comece já. E aí é importante que a gente identifique muitas vezes a fonte do conflito. O que é que está causando o conflito?
Né? Às vezes são coisas tão simples e às vezes a gente fica causando um transtorno muito maior por conta da não identificação da fonte do problema, né? Que é o F, que significa fonte. Onde é que está a fonte da problemática? Então é importante que a gente vá entender um pouco dela. Né? Em que tempo isso está acontecendo? Em que lugar essa problemática está acontecendo? Né? Se é na minha casa, se é comigo, se é com o outro. Às vezes o problema está com o outro, mas às vezes a gente absorve e termina transformando num problema muito maior. Né? Que eu proponho uma abordagem amigável. Muitas vezes eu já chego, né, criticando, que é uma outra temática, não sei se vai dar tempo para hoje, que é o cavaleiro do apocalipse, né? Que são 4 comportamentos que a gente tende a se posicionar. Muitas vezes a gente chega para o outro num comportamento de crítica. Então a gente já vai criticando o outro. Ninguém gosta de ser criticado. Não exercita a escuta ou até mesmo aquela comunicação não violenta, né? Que tem se falado muito e já vai para cima. Mesmo tendo opção, nem sempre precisa fazer assim. Pelo menos é o que eu penso, certo? Isso. Então, assim, é importante que a gente ouça o outro, né? Com calma. Ouve um pouco. Né, escuta mais ou menos aquela história. Quem não tem muita prática, mas quem tem, escuta um pouquinho até além do que a pessoa está falando, né, do que ela está expressando, da forma das gesticulações. Às vezes a gente faz uma expressão no rosto, no cantinho da boca, e você já percebe, né, que a pessoa está chateada, que a pessoa às vezes está com mais timidez. A gente vai identificando também muita coisa nas expressões faciais. Né? É importante que a gente também utilize o C, né? Que é uma siglazinha. O C, depois eu posso repetir. O C é o comportamento objetivo, que a gente tem um comportamento mais objetivo também. Que a gente ajude o outro até a pontuar o que está acontecendo. Às vezes a pessoa não se dá conta também do que tá, né, acontecendo ao seu redor. Utilizar a emoção, a gente identificar qual é a emoção. Né? Às vezes a gente não conhece, às vezes a gente conhece as pessoas que elas não conseguem nem identificar o que estão sentindo. Sim. Tem sido muito maioria, comum. Simone. Infelizmente, a maioria, né? Tem sido muito comum a diferença entre angústia, né, e uma ansiedade. A gente começa a identificar, ajudando a pessoa a identificar essas emoções, né? E identificar qual é a necessidade, o que é que você quer com esse comportamento. Né? Adianta, às vezes, você estar prolongando esse sentimento, essa emoção, né? Ela vai levar você aonde? Muito importante, muito. Então, assim, muitas vezes o conflito se dá porque a gente não consegue identificar, né, que são as fases, são 6 fases, que é o F, o T, o A, o C, o E e o N. Eu posso até colocar no blog lá, do blog. Ótimo, ótimo, na sua página do Projeto Felicidade. Manda para mim que eu posto tanto na página de Face e Insta e coloco na sua página lá do projeto. Então, muito lidar com o conflito, muitas vezes, é porque a gente não consegue. A gente faz essa mistura, a gente se coloca também no meio, né? A gente deixa que as emoções do outro interfiram na gente e isso vai atrapalhando as nossas percepções diante do outro. Você me chama muita atenção para uma situação que a gente sempre conversa, em quase toda live sai esse assunto, né? A questão que não está no outro, está sempre em mim. A partir do momento que eu compreendo isso e aceito, eu começo a ter uma facilidade maior para lidar com as adversidades e com a diferença no outro. Né? A gente sempre tem falado isso nas nossas lives, interessante, que a questão da felicidade, quando a gente descobre que a felicidade não está no outro, nem a infelicidade que está no que eu vou fazer, por isso tão importante essas dicas que você está passando aí para a gente, você vê que tudo tem a ver com o que você vai fazer, com a informação, com o que você ouviu, com o que você, como você quer reagir, né? Olha, sensacional. Muito obrigada. Cada conhecimento desse aí vai ajudar pra caramba as pessoas que vão nos assistir e elas com certeza replicarão, né, para outras. E aí, Ângela, você falando, né, dessa correlação do sentimento com o corpo, a gente está falando, né, da emoção interferindo no nosso corpo. E aí tem um exemplo que é uma situação bem interessante, que na década de 80 foi feito um experimento com bebês, na verdade não chegavam nem a ser bebês, mas eram crianças prematuras, bebezinhos, nenenzinhas prematuras que nasciam, Sim. Que eram chamados de camarões vivos. Eu não sei por que essa expressão, mas era camarões vivos. Né? E essas crianças eram colocadas em incubadoras. Não sei se você conhece essa experiência. Não conheço. E aí, era controlado o oxigênio, era controlado até a alimentação, que era bem pouquinha, né? Era controlado também a temperatura, tudo era
diametricamente controlado, certo? Sim. E aí começou-se a se perceber ao longo dos meses que esses bebês eles não evoluíam, não cresciam, né? E que Olha, à noite, ou então em alguns momentos do dia, eles choravam, né? Aquele choro chama era a dor da tristeza, tem uma expressãozinha assim. Né? E as enfermeiras faziam parte do experimento, elas não podiam pegar nos bebês porque eles eram muito frágeis. O sistema nervoso deles era muito frágil. E se elas interviessem, podia atrapalhar ainda mais, podia danificar, causar algum problema maior. Sim. E aí, em um determinado hospital, uma enfermeira não sabia, foi contratada depois, e começou, quando escutava o choro do bebê, ela começava a abrir a comportazinha da incubadora e começava a passar as mãos nas costas do bebê. Com o tempo, começou a se perceber que esses bebês, eles começaram a crescer, né? Começaram a crescer e a se desenvolver. Né? E aí começou-se a verificar que o amor, ele é biológico, ele tem um efeito no nosso corpo, né? Então, assim, a importância da gente poder correlacionar, né, as nossas emoções, interferindo nos fatores biológicos, né? Lucimar está chegando, que é minha coisa amiga. Bem-vindo, pessoal. Professora, consultora. Bom aqui. Delícia. E é Eduardo, que é meu esposo também, contribuindo. Olha, o maridão chegando. Bem-vindo, isso aí. Meu esposo também está aí, está assistindo, muito bom. Olha. Nossa, que história linda, Simone. E engraçado, e a gente às vezes fala isso de qualquer ser vivo, né? Que é aquela historinha do arroz ou da plantinha. Imagina se com o ser humano seria diferente, né? Coisa linda demais. E ao contrário dos répteis, né, nós mamíferos, nós precisamos do contato com o ser humano, né? Tanto que a gente tem sentido tanto esse afastamento, esse isolamento das pessoas. Porque a gente sobrevive, a gente vive desse amor um com o outro. Então essa experiência eu guardo assim, para mim mudou uma percepção também. Né, é apaixonante. Ter o contato um com o outro. Uma vez eu escutei uma expressão que nós não somos uma ilha, né? Que muitas vezes... Uma coisa é você, de vez em quando, querer estar consigo mesmo, fazer alguma reflexão, fazer uma caminhada. Outra coisa é você constantemente querer estar só. E aí eu tenho dito, não sei se você concorda comigo, que o isolamento social não significa isolamento emocional, né? Que a gente ainda está aprendendo muitas formas de nos comunicar e de nos manter juntos, né, e ter essa amorosidade, e graças a Deus a tecnologia, né, para nos ajudar. Você vê, você é em João Pessoa, toda vez que eu lembro que você está em João Pessoa, eu fico emocionada, porque eu acho muito legal. Acho muito legal. Essa conexão nossa, assim, de você estar num local, as pessoas estarem em outro, e tantas outras pessoas que nos assistem. Eu tenho uma amiga na Suíça que está assistindo sempre as nossas lives, hoje ela não podia, ela adora. É tão, tão lindo isso, né? Simone, eu ouvi, você me mandou aqui, fiquei bem curiosa, eu acho que vai ser uma coisa bem interessante da gente falar. Você mandou sobre a questão da apele, com H, tá? O que é a pele e como a gente pode utilizar? Eu já tinha ouvido essa expressão em alguma dessas reportagens que a gente tem assistido, bastante live, né, bastante coisa, mas assim, passou batido. Mas aí você mandou para mim aqui, e eu fiquei curiosa, tenho certeza que deve ser algo assim muito sensacional. O que é o apele? Inclusive vai de apelar, né? Mas é a pele com H, né? Então eu falei, bem, então não é de apelar, não apelar em nada. Júnior está perguntando aqui, Júnior e Ângela, será? Júnior e Ângela Bittencourt. Como se aplica esse amor dentro de um ambiente competitivo das corporações? Pergunta boa. Olha a pergunta, hein? Foi ótima. Excelente. Isso é quem é casado com a administradora mesmo, viu, Ângela? Mas ele também é administrador, nós formamos juntos. Só que a área dele, ele faz, a gente fez marketing também juntos, depois eu fui para essa área mais da psicologia, e ele para a área de ciências humanas, economia, por isso que ele manja bem de corporação. Pois é. É Júnior o nome dele? Júnior. Pois é, Júnior. Assim, nem todas as empresas, eles têm essa percepção que nós temos. Né? Então, quando a diretoria, ela entende, eu sempre digo, e a liderança também entende, que nós precisamos, né, cuidar das pessoas dessa forma
com esses construtos da psicologia positiva, já é meu caminho andado. Sim. Né? Por exemplo, eu faço algumas consultorias aqui em João Pessoa, realizo algumas consultorias, e eu sempre vou em busca da direção e da liderança. Se eles conseguirem entender, né, a importância, por exemplo, de eu aplicar construtos como, por exemplo, o altruísmo, né, que é a importância do altruísmo para poder elevar a autoestima das pessoas, para que as pessoas, inclusive, produzam melhor, né? Por exemplo, a prática das práticas da gratidão, né? A utilização das forças de caráter, por exemplo, as pessoas conseguirem identificar as suas forças de caráter através do teste VIA, elas começarem a praticar no seu ambiente de trabalho. Né? Então, assim, é possível. Só que para que isso aconteça, o gestor, os líderes, eles têm que entender essa linguagem, né? Diferenciada. Eu digo que é uma linguagem diferenciada. Nem todas as pessoas ainda conseguem compreender. Alguns acham que é, né, aquela história da motivação, acha que motivar é só, né, fazer uma festa dentro de um teatro. E não é isso. A motivação ela é constante, precisa ser constante. Né? Então, é um conjunto assim, de coisas, né? É um conjunto, né, de coisas, né? E a gente claro tem percebido... que tem pessoas que são mais competitivas, né? Tanto que a força de caráter dela, geralmente, às vezes, é a bravura, né? Porque é aquela pessoa mais competitiva. Mas, assim, se essa pessoa, ela conseguir entender que tem outras pessoas que não têm a bravura, por exemplo, como uma primeira força, mas tem, por exemplo, a liderança, né? Tem a questão da espiritualidade. Tem pessoas que têm a primeira força, como a gratidão, né? São pessoas mais mansas, mas que produzem tão bem quanto outras. Você chegar para motivar com um grito, com isso, que aquela pessoa não vai se sentir motivada. Não, ela vai sentir pelo contrário, ela vai e é capaz até de pedir demissão, né? Porque não se identificam com aquela. Ela vai se acuar, né? Ela vai ficar acuada, né? Simone, você tem visto assim reportagens, por exemplo, a Luísa Trajano, né? A dona Luísa Trajano da Magazine Luiza. Eu assisti uma live dela e ela é muito humana, né? Ela é conhecida como uma empresária assim, diferenciada que se preocupa exatamente com essa questão da morosidade, né? Eu li uma reportagem onde diz que os funcionários estão tão gratos pela forma como está sendo conduzida a questão da pandemia no ambiente de trabalho deles, que eles, por incrível que pareça, melhorou a questão das vendas, entendeu? Não só a venda online, mas também quando pôde abrir as vendas, porque ela dá essa morosidade. Então, tem tudo a ver, começa do alto, né, com o que você está acabando de falar. Você vê, começa do alto, não teve demissão, muito pelo contrário, teve acolhimento, né, isso aí. Mas se não for do alto, da liderança, do primeiro escalão, de verdade, é difícil, né, Simone? É mais tem que começar complicado. lá. Muito mais Mas complicado. é a nossa missão, né, Simone? Ir lá, bater lá e convencer eles de que isso vai fazer tão bem para a empresa dele, que vai acabar fazendo bem para a vida dele, que vai acabar ele levando para a família dele. Se a gente conseguir mostrar isso para eles, aí tá feito. Né? O resto são os nossos exemplos de vida, não é, Ângela, também. Né? A gente tem, por exemplo, o Eduardo está aí falando, né? A gente fez uma consultoria lá no escritório, e ele está dizendo que um líder dele, né? O principal força não é a bravura, é o perdão. Né? Sim. Então, ele não é competitivo. É engraçado, ele não é competitivo, é uma pessoa super preparada, mas é uma pessoa eficientíssima. Ele tem outros resultados, diferentes de um líder, né, que tem a bravura como a primeira força. Ele é aquela pessoa, não faz questão de aparecer, no sentido assim, de se posicionar, não, para ele tá bem, mas quando ele se posiciona, ele faz a diferença. É incrível. Simone, nós precisamos pegar todo esse conhecimento e divulgar o máximo possível para mudar o ar de todas as empresas. Tá? Eu adorei o início da sua entrevista, quando você fala, até o ar que a gente respira mudou. Depois que a gente entendeu e comecei a usar a psicologia positiva. Mas eu vou retomar aqui rapidinho, que por incrível que pareça, temos 12 minutos, né? Eu nunca vi passar tão rápido. É incrível. Eu quero muito saber sobre o APEL. Eu achei esse tema interessante e eu queria muito entender como é que ele funciona. O APEL são siglas também, que eu vou explicar o que significa cada letrinha. Mas, assim, é uma forma da gente se comunicar, em que assim, é uma forma que a gente consiga se comunicar chegando mais próximo ao coração da pessoa. Então, às vezes, às vezes a gente fala, e a gente percebe que o outro, ele não escutou a gente. Não sei se acontece com você, mas acontece às vezes comigo, né?
Acontece. E às vezes você na área da administração chega um colaborador, chega uma pessoa que começa a falar, né? Então é importante que a gente tenha um certo roteirozinho. Eu digo que são as fichas nas nossas fichas nas mangas, para que a gente possa conseguir fazer com que a pessoa, para que a gente consiga tocar o coração do outro e o outro se sentir tocado. Olha que Então, lindo. o H significa o histórico. Né? Às vezes a pessoa está naquele processo de conflito, às vezes naquele sofrimento, e você precisa entender. Me conta um pouco desse histórico, dessa situação. O que está acontecendo com você? Então, você sentir e entender com o outro um pouco desse histórico. Né? E é interessante que não passe muito tempo. No máximo 2 minutos, porque às vezes quando a pessoa ela começa a repetir, ela começa a se perder. Né? E às vezes a gente está nesse processo de confusão. Mas é importante que você consiga se situar, consiga entender o histórico da situação para poder ajudar o outro. Então, é o primeiro H. O A é você precisa afetar o outro, né? Sentir como é que aquela situação também está repercutindo na vida dela. Certo, essa situação aconteceu, mas o que isso está afetando na sua vida? Sim, então é importante que a gente sinta essa afetação, porque às vezes a gente faz uma intervenção que não tem nada a ver com a situação, porque a gente não está conseguindo entender. Entendeu o que está acontecendo? Olha, muito legal. Identificar o problema, é importante que a gente identifique, porque às vezes a gente acha que o problema está numa ótica, só que a pessoa que está passando... Identificar o identificar o problema? Isso. Ótimo. Identificar o problema pela ótica do outro, né? Porque às vezes o outro, ele está entendendo de uma forma e você está vendo outra problemática. Então é importante que a gente identifique onde é que está né? O rappel, o L, que é o lidar, né? Mais ou menos chamar a pessoa para a consciência dela e perguntar como é que você pode lidar. Fazer tipo uma perguntinha. Depois que você me contou um pouco da sua trajetória, depois que você se sentiu afetada por essa situação, né? Depois que você me mostrou qual é o problema, como é que a gente pode lidar com essa situação? Que você vai ajudando o outro a se empoderar. Por isso que é happy, né? Tem um pouco de happy, né? Todos nós temos capacidade de nos empoderarmos e todos nós temos capacidade de lidar com as nossas problemáticas. Mas às vezes a gente não sabe como fazer. Então, utilizar essa escuta mais aprofundada, essa escuta que toca mais o coração do outro. Amorosa, né? Essa escuta amorosa. Consegue fazer com que o outro, fazer com que o outro consiga meio que se reestruturar diante dessa confusão que está acontecendo na vida dela. Sim. Então, o E é de empoderamento? Isso. O E de empoderamento. O H de... O L é de o H de histórico, né, da pessoa. Isso. O A de você se afetar, o que te afeta, né, tudo isso, né? O P do problema propriamente dito, né? Isso. É isso? O P do problema, né, propriamente dito. O E... O empoderamento. Empoderamento. E o L, o lidar, né? Que é como você pode lidar diante da situação. E por último, a empatia. A importância da gente empatizar, né? E você empatizar com a sua situação também. E como, a partir do lidar, a partir dessa situação de empoderamento, a gente pode traçar uma nova estratégia de atuação. Né? E aí a pessoa ela vai conseguir se sentir viva. Não vai sentir naquela postura de, meu Deus, eu estou sofrendo. Quando a gente ajuda a mostrar à pessoa que ela tem capacidade de resolução, ela se empodera, né? Sim. Ela se empodera do poder dela, enquanto pessoa, enquanto profissional. Essa técnica eu achei maravilhosa, porque ela faz a pessoa falar sobre. E quando a gente se escuta, eu pelo menos sou assim, eu quando me escuto, eu faço terapia há muitos anos, eu adoro. Eu quando me escuto, às vezes a mesma dúvida que eu tô lá na terapia para cuidar, eu mesmo já me dou a solução, porque é diferente de alguém falar para mim. Entendeu? Essa técnica a pele, eu sabia que ia ser especial essa pele aí. Quando eu li, eu falei, gente, isso tá com a cara de ser uma coisa maravilhosa, porque assim, eu não ia colocar qualquer coisinha nessa live, não. Olha, amei. Manda pra gente também. Manda um materialzinho, por favor, Simone, que a gente vai colocar lá na sua página. Pessoal, com certeza. Quem não sabe, todo voluntário do Projeto Felicidade Existe tem uma página específica. Você clica na Simone, vai abrir uma página só dela, com as contribuições dela e também com os links, né, Simone, do seu trabalho, do seu site. Você clica aí, você conhece
tudo da Simone, tá? Nós fizemos algo, o nosso projeto, eu falo que é um projeto de mão dupla, tá? Porque ele tem tudo que as pessoas estão nos doando, os profissionais estão doando para o projeto e para as pessoas, mas também você pode conhecer essas pessoas maravilhosas. É uma oportunidade, uma janela, né, que a gente abriu. Simone, fala uma coisa. Verdade. Eu queria, nós estamos com 6 minutos. Eu quando olho esse relógio, me dá um tico-tico, eu falo, gente, passa muito rápido, está muito gostoso. Eu ficava aqui, abri um vinho, a gente ficava aqui só papeando. É assim, dicas para a gente usar, tá? Esse cérebro emocional, que é muito importante a gente entender. Você fez toda uma construção de conhecimento, né? Colocando a razão, a emoção, mas que está tudo vinculado. Então, vamos chamar de cérebro emocional, né? Dicas para a gente usar esse cérebro emocional, principalmente nesse chamado novo normal. Porque, na verdade, eu tenho uma consciência que é o seguinte, esse novo normal é só uma questão mesmo do distanciamento. Nós somos as mesmas pessoas, estamos aprendendo a lidar com toda essa parte de uma outra forma. Mas eu creio que quando tudo isso passar, o pós-pandemia, vai ser ainda mais importante a gente entender sobre esse cérebro emocional. É uma percepção minha. E quais são as dicas que você daria pra gente, Simone? Pois é, eu tenho várias dicas. Um beijo, Maria da Penha. Ela tá aparecendo aí. Depois vai ficar tudo no IGTV que chegou mais tarde. A gente precisa entender, a gente precisa praticar coerência cardíaca, que é entender esse funcionamento, pelo menos mais ou menos, do nosso ritmo, né? A nível de coração. Simpático e parasimpático. A gente precisa entender que a gente precisa desacelerar. E quando a gente não está conseguindo desacelerar, a gente precisa buscar ajuda, né? A gente precisa dialogar com as nossas memórias dolorosas. Às vezes existem umas memórias nossas, nós construímos uma vida e às vezes não é fácil nos livrar, não é simplesmente tirar uma camisa, né? Às vezes causa muita dor e a gente precisa cuidar também dessas memórias dolorosas, até para a gente poder subir um novo degrau. Sim. A gente precisa aprender a gerenciar os conflitos, que foram essas duas técnicas. São técnicas que nos auxiliam, né? Que é o Happily e o FTA 100. São aquelas duas que depois eu posso colocar com mais calma. A gente precisa enriquecer os nossos relacionamentos com relacionamentos saudáveis. Né? Às vezes a gente convive com pessoas que não agregam na nossa vida, né, Ângela? E a gente precisa começar a selecionar as pessoas. Sensacional. Isso não quer dizer que você... Isso não quer dizer, né? Eu pelo menos penso isso, que você não goste. É que simplesmente não bate. Aquilo, né, não te traz alguma coisa. Cada um tem sua, vamos dizer, seu grupo, né? Cada um tem sua praia. Muito legal essa dica aí. Importante. A gente precisa cuidar da nossa alimentação, não é? A gente precisa fazer exercício físico, que é recomendadíssimo para as pessoas para todos nós, mas as pessoas que estão, por exemplo, no quadro de depressão, então precisam fazer exercício físico para poder, né, dar uma equilibrada. Despertar com o sol, né? Às vezes a gente tem o hábito de dormir tarde, né? Não, a gente precisa dormir cedo e acordar cedo, para que a gente possa se reenergizar com a energia do sol. A energia solar, ela nos causa muito bem. É interessante isso, né? Abrir os nossos meridianos, que os meridianos que a gente ter pessoas mais que nos tragam mais alegrias, pessoas que a gente consiga se relacionar de forma mais saudável. Estou acelerando, tá? E buscar uma conexão mais ampla, né? A gente precisa também servir ao outro. Esse projeto, por isso que me encantou tanto, que é a importância do nosso voluntariado. Quando a gente se voluntaria, quando a gente entrega aos outros, a gente se reabastece, gente. É fantástico. A gente se reenergiza de um jeito, né? Quando eu termino essa live, eu termino reenergizada. Parece que eu nem trabalhei hoje. Eu também. É muito interessante. Foi o que a gente conversou ontem ao telefone, né? A gente... para nossa saúde emocional tem sido muito bom fazer essas lives. É muito legal. Então foram algumas dicas, né? Para que a gente possa refletir. Quero mais, Simone, quero mais. Todo mundo aqui está falando, quero mais. Mas não seja por isso, porque a Simone está no projeto, né, ela vai contribuir, tudo isso que ela falou aqui para a gente. É tudo um despertar, né, Simone, de conhecimento, é um despertar de conhecimento. Se você puder indicar a bibliografia para a gente, é legal. Entendeu? Pode deixar que eu faça a divulgação, coloco lá na sua parte do site, também na nossa página, tem a sua página também, tem seu blog. Simone, chegamos na hora das considerações finais e eu quero reforçar
o quão feliz eu estou de ter recebido você aqui no Projeto Felicidade, na nossa live positiva, e quão grata eu estou, por isso coloquei minha camisetinha de gratidão na sua homenagem. Cada dia, cada live eu uso uma em especial para o convidado. Na nossa próxima, eu vou estar uma com os hormônios do bem-estar, oxitocina, são vários, né? Adrenalina. Eu tenho uma preta também, assim, com os hormônios do bem-estar. Com os delícia. Neurotransmissores o tempo todo, né? Bombardeando nosso corpo de substâncias positivas. A sua live, ela trouxe pra gente um reforço muito grande dessa conexão mente, cérebro, neurociência, emoção, coração. Isso aí, quanto mais a gente compreender, entender que isso é real, é científico, mais feliz a gente vai ser a construção. Por isso que felicidade existe. Ela existe somente porque a gente pode construir, entendeu? Ela não existe porque ela está num lugar, ela existe porque a gente pode construir. Como? Com conhecimento, como você trouxe pra gente. Então tá, Simone. Prazer enorme, Ângela. Obrigada, eu que agradeço. Estamos tão distantes fisicamente, né? Tão próximas agora. Olha. Tão próximas, com certeza. E eu achei interessante essa conexão nossa. Você fez psicologia e fez pós-administração. Eu fiz administração, fiz pós-psicologia. Isso complementou total, viu? Estou muito feliz. Te convido, assim que acabar tudo isso, minha casa está à disposição, traga a tua família, vai ser um prazer. Amém. E quando a gente for aí, eu quero ver você, mas a gente vai continuar muitas figurinhas trocadas. Obrigada por tudo. É só o começo, Ângela. Isso, ó, todo mundo, ó, show. Agradecida pelas ricas informações. Clélia Souza. Muito legal. Obrigada, gratidão, Simone. Tudo de bom para você essa semana, viu? Um beijo bem grande. Beijo. Tchau. Tchauzinho. Gente, foi sensacional. Obrigada pela presença. Simone, mais uma vez, obrigada. Segunda-feira temos com a nossa nutricionista, também voluntária do projeto, muito bacana, e espero vocês. E a nossa live ficará gravada no IGT, onde vocês podem divulgar, passar, e foi muito bacana ter a Simone. Simone, gratidão. Obrigada, viu? Foi demais. Tchau, um abraço para todos. Boa semana.